Eu saúdo os amados com a paz do Senhor. Queridos, graças a Deus, mais uma vez nós estamos aqui transmitindo mais um vídeo através do nosso canal do YouTube. É pela infinita graça de Deus que Ele nos tem concedido mais esta oportunidade. Queridos, os nossos vídeos é transmitido de dentro da nossa casa pastoral, né? Aqui dentro desta casa eu moro aqui, né? Portanto, queridos, os vídeos têm sido dentro deste cenário, tem sido realizado dentro deste cenário, dentro da casa pastoral que ainda está em construção, né? E aqui dentro desta casa pastoral nós vamos adiantar e começar a fazer os nossos cultos, né? Porque nós ainda não tivemos condições financeiras de fazer, a igreja, o Senhor ainda não mandou. O que Ele mandou foi que nós inaugurássemos aqui mesmo e dessemos início à nossa igreja aqui deste lugar. Então, queridos, assim nós vamos fazer. Por enquanto, nós vamos dando continuidade ao nosso canal da Igreja Pentecostal Primitiva pelo YouTube, né? E assim nós vamos caminhando. O nosso cenário ainda é este, mas eu acredito que futuramente nós vamos melhorando cada dia mais, né? Peço aos irmãos as suas orações, a sua colaboração com o nosso canal, as suas inscrições, né? Com os comentários, com os seus likes, o que você sentiu no seu coração, querido, de nos ajudar neste canal, nos ajude. E assim vamos dando continuidade já com oração para darmos início ao nosso ensinamento desta noite. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai santo e maravilhoso, ó meu Pai querido, muito obrigado, ó Pai, por mais esta oportunidade que Tu nos concede de levarmos mais este vídeo através do nosso canal. Ó Pai Santo, faz a Tua obra através de nós, meu Pai, que a Tua palavra alcance o mais profundo dos corações, ó Deus, porque é já a última hora, meu Pai Santo, e Tu estás nos preparando, Pai amado, para nos encontrarmos contigo na Tua glória. Ó Pai querido, a Tua palavra, Pai amado, nada mais é, Pai Santo, que para que ela vinha nos alcançar e assim nos preparar para nos encontrar contigo. Pai querido, Pai amado, a nossa necessidade de Ti é imensa. Ó Pai Santo, só Tu sabes, ó Deus, e obedecendo a Tua palavra, andando nos Teus caminhos, ó Pai, nos moldando por ela, Pai Santo, é que nós vamos chegar em Ti. Pai querido, muito obrigada por mais esta oportunidade, ó Deus. Vai alcançando as almas, Pai Santo, que Tu tens nos Teus planos, ó Pai, de alcançar, meu Pai, nesta noite com este vídeo, ó Pai, em todas as ocasiões que este vídeo, ó Pai, for assistido. Ó Pai Santo, e que qualquer um, Senhor amado, venha, ó Pai querido, ao alcance desta palavra, Pai, seja atingido por ela, Pai Santo. Jesus querido, Jesus amado, ó Jesus, muito obrigada por tudo, meu Jesus querido, meu Jesus amado. Jesus, Tu nos ama e por esta razão, Jesus querido, mais uma vez Tu vem nos conceder a oportunidade de Tu Te contactar conosco através da Tua palavra, através da Tua obra, que neste momento, Jesus querido, está sendo feita através deste canal. Ó Jesus maravilhoso, faz a Tua obra através de nós, vai alcançando as almas, alcançando as vidas, Jesus, vai usando todo aquele que ouvir da Tua palavra, Senhor, que ele venha transmitir ao seu próximo. Ó Jesus querido, e assim faz conforme a Tua vontade, nos alcançando profundamente com Teu poder e nos preparando para o nosso grande encontro contigo. Espírito Santo, o mesmo eu te peço, Espírito Santo, faz a Tua obra nesta noite através de nós, Espírito Santo, e leva a Tua palavra ao encontro de todo aquele que necessita ser alcançado, que necessita ser transformado, que necessita de convertimento, de limpeza, de pureza. Espírito Santo, que a Tua palavra vá lavando, que o sangue do Cordeiro vá purificando e assim preparando para a grande salvação. Espírito Santo, para o grande dia que Tu vem buscar a igreja, levar a igreja do Pai. Ó Espírito Santo, por isso estamos aqui
levando a tua palavra, Espírito Santo, fazendo esta obra, Espírito Santo, que alcançar vidas, alcançar almas, alcançar corações, Espírito Santo, com a tua palavra. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Queridos, seguidos desta breve oração, vamos para o nosso ensinamento desta noite, que se encontra no livro de Lucas, no capítulo 21. Minto, queridos, é Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11 ao 32. É que eu tenho muitas coisas anotadas neste caderno e às vezes confunde, mas o nosso ensinamento de hoje está nesta passagem aqui. Livro de Lucas, capítulo 15, dos versículos 11 ao 32, que diz assim. A epígrafe diz: a parábola do filho pródigo. O versículo 11 diz o seguinte: e disse, um certo homem tinha 2 filhos. Versículo 12 em seguida. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. E ninguém lhe dava nada. E caindo em si disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e pedir-lhe-ei, pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lhe, e pondo-lhe um anel na mão, e sandália nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegremo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar, e ainda o pai estava com ele. E saindo o pai instava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. Glórias a Deus, queridos. Esta é a famosa passagem, é a famosa parábola do filho pródigo, que nós vamos aprender mais um pouco a respeito dela nesta noite. Vamos orar.
Espírito Santo de Deus, Espírito Santo maravilhoso, meu amigo, muito obrigado por esta palavra. Espírito Santo, obrigado, obrigada, porque mais uma vez tu vem colocar nas nossas vidas, Espírito Santo, a respeito desta palavra. Nos ensina nesta noite. Espírito Santo, coloca na nossa mente, nos nossos corações e nosso espírito. Espírito Santo, faz a tua obra tão grandemente conforme a tua vontade, lançando por terra todo impedimento, tudo e qualquer coisa que venha impedir que este ensinamento entre nas nossas vidas, na nossa mente, no nosso coração. Espírito Santo, que nós possamos viver pela tua palavra, aprendendo e levando adiante, não apenas nos servindo dela, tirando proveito dela para as nossas vidas, mas levando adiante. Espírito Santo, meu amigo, faz a tua obra nesta noite, que nós possamos sair de diante deste ensinamento completamente satisfeito, tendo as nossas vidas sendo tocadas, sendo totalmente moldadas através da tua palavra. Espírito Santo, muito obrigada por tudo. Em o nome de Jesus, amém. Glórias a Deus. Queridos, esta passagem que fala a respeito do filho pródigo é muito conhecida da Bíblia. Para quem tem vida de evangélico, eu acredito que já ouviu falar a respeito desta passagem. E até mesmo quem não é evangélico, com certeza já ouviu falar. E nesta noite nós vamos mais uma vez aprender sobre esta parábola, que diz assim, o versículo 11 diz o seguinte: E disse-lhe, um certo homem tinha 2 filhos, o versículo 12, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Queridas, o que é que nós vemos aqui no início? Jesus, ele citando esta palavra, ele falava a respeito de um homem que tinha 2 filhos. E o mais moço dele, o mais moço dos 2, ele chegou com o pai, certa ocasião, e pediu a sua herança. Este filho mais moço, queridos, ele pediu o que era dele. Ele não pegou nada, não exigiu nada do pai do que não era dele. Aqui o versículo 12 diz: E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. Aquele filho mais moço, queridos, ele pediu ao pai o que era dele, o que lhe pertencia, a sua parte na herança, né? E o que foi que o pai fez? O pai repartiu pelos 2 a herança, né? Ou seja, aquele filho chegou com o pai e antes do falecimento do pai, ele pediu a sua parte da herança, né? E o pai lhe deu, né? E o que foi que ele fez? O versículo 13 diz: E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. O que foi que aquele rapaz fez? Ele pegou a sua parte e foi dar uma volta no mundo, né? Aparentemente, a gente nota que ele tinha um desejo, ele tinha uma curiosidade, né? Havia no coração dele um desejo de sair de dentro da sua casa, de dentro da sua vida que ele levava com seu pai, de dentro do seu mundo que ele sempre viveu com seu pai, com a sua família, né? Cuidado pelo pai, sem lhe faltar nada. Ele sentiu um desejo de conhecer aquele mundo ali fora. Então a gente nota, queridos, que ele
passou a vida inteira vivendo dentro daquele seio familiar, sendo cuidado pelo pai com todo o amor, com todo o carinho, né? E ele nutria aquele desejo no seu coração, até que quando ele cresceu, né, ele sentiu um desejo de satisfazer aquela vontade. Então ele pegou o que era dele e foi conhecer o mundo. Ele foi satisfazer aquele desejo de conhecer o mundo, né? E mundo profundamente dito, né? Ou, aliás, mundo propriamente dito, né? O mundo com todo o seu pecado, com toda os seus prazeres, com toda a sua paixão, tudo aquilo que o inimigo oferece, ele sentiu um desejo e foi conhecer, né? Pegou o que era dele, o pai não negou, né? E ele foi conhecer esse mundo, né? E aqui no versículo 14 diz: e havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidade. Olha, não demorou muito para ele realmente saber o que era o mundo lá fora, longe dos cuidados de seu pai, longe da proteção, do amor do seu pai, né? Então, o que aconteceu? Ele pegou toda a sua riqueza, foi para o mundo e gastou. Como ele não foi investir a sua riqueza em outra coisa, como ele não pensou em preservar a sua parte e não cuidou daquilo que era seu, ele foi simplesmente para o mundo viver aquele desejo do seu coração de curtir o que havia ali fora, né, dos domínios do seu pai. Ele não cuidou da sua herança, simplesmente chegou e gastou. E como nós vemos aqui, não levou muito tempo para acabar, né? O versículo 14 diz: e havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidade. Além dele ter gasto tudo o que ele tinha, queridos, bateu juntamente com a sua gastança uma grande fome no lugar onde ele estava. E ele começou a padecer necessidades. Mas é do versículo 15, meus queridos, que nós vamos começar a observar mais atentamente. O versículo 15 diz assim: e foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. Quando acabou tudo, que ele viu que, além de não ter mais nada, havia chegado naquela terra uma necessidade muito grande, uma escassez muito grande, abençoado por Deus, ele foi procurar um emprego e conseguiu, né? Mas o que foi que aconteceu ali? Ele foi levado para um emprego de uma maneira que ele logo sentiu o baque, né? Digamos assim, ele logo sentiu na pele a dureza da situação que agora ele estava vivendo longe do abrigo do seu pai, né? Da sua família. O emprego que ele conseguiu foi para cuidar de porcos. E ele foi para lá. Com certeza ele não sabia fazer muita coisa, né? Talvez não tivesse muita experiência, de modo que o único emprego que ele conseguiu foi de apacentar porcos. E ele foi. Então, a partir daqui, meus queridos, nós começamos a conhecer verdadeiramente quem era aquele jovem. Ele pediu a herança do seu pai, foi, gastou tudo e juntamente com essa sua atitude, chegou na terra onde ele estava uma grande fome, né? E ele começou a sentir na pele a realidade do que era a vida fora, né? Dos cuidados fora ali daquele círculo, né, que ele viveu a vida inteira, que era dentro, né, da sua família, com toda a segurança que o seu pai lhe proporcionava, né? Então,
Quando ele foi para o mundo, que ele passou por essa situação, quando ele levantou a cabeça para querer arrumar um emprego, para continuar suprindo a sua necessidade, ele conseguiu só um emprego para apacentar porcos. Mas observe aí, queridos, a gente não vê arrogância nesse rapaz. Ele, com toda a humildade, foi apacentar os porcos. Aqui a Bíblia não diz que ele se achou superior àquilo, né? Puxa, um emprego para apacentar porcos, mas eu nunca soube apacentar porcos, eu nunca fiz isso, né? Eu sempre fui criado, né, de uma maneira mais abastada, né? Eu nunca tive essa necessidade de apacentar porcos e eu não vou, isso não é para mim, né? Eu nunca fiz isso. Na minha casa, com a minha família, sempre foi os empregados do meu pai que fez. Não, aqui a gente não vê arrogância nenhuma nesse rapaz. Ele simplesmente pegou da oportunidade que lhe apareceu e foi cuidar dos porcos, né? Sem problema nenhum. Ele simplesmente foi. Foi só o que apareceu para fazer, ele foi, né? E aqui no versículo 16 diz assim: e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Olha o que aconteceu aqui, queridos. Ele foi apacentar porcos e a situação dele era tão difícil que ele sentia muita fome, né? A situação em volta dele, dado a fome, né, que abateu aquele lugar, dava para ele uma situação muito difícil, a ponto dele sentir muita fome e sentir vontade de comer até a comida dos porcos, mas isso não lhe davam. Mas observe aqui um detalhe, queridos. Ele não roubou, ele sentia vontade de comer a comida dos porcos, mas não lhe davam, mas ele não pegou. Aqui não diz que ele roubou, aqui não diz que ele tentou de alguma maneira tomar para ele, né, daquela comida. Não, ele não tentou, ele esperou que lhe dessem, mas não lhe davam. Então, destes 2 versículos, querido, a gente começa a ver a índole daquele rapaz, né? A pessoa que ele era. Foi humilde para aceitar que ele precisava de um emprego. E quando ele achou emprego, lhe deram o pior possível. E ele imediatamente foi, sem reclamar, sem se exaltar, ele foi fazer aquele serviço. Quando chegou lá, ele sentiu vontade, a fome era tão grande que ele sentia vontade de comer a comida dos porcos. Não lhe davam e ele também não pegava, não roubava, não metia a mão, não esperava dar. Porque a Bíblia diz aqui que nem isso lhe dava, a fome era tão grande, né, que ele sentia vontade de comer a comida dos porcos, mas nem isso lhe davam, né? Já o versículo 17 diz assim: e caindo em si disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. O 18 diz: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti. O 19: já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. Queridos, olha aqui a situação desse rapaz. Bastou ele passar pela necessidade que ele imediatamente caiu em si e passou logo a enxergar. Ele passou logo a ter consciência de quem ele era, de quem era seu pai. Aqui a Bíblia diz que não levou muito. Bastou o primeiro emprego, bastou a primeira fome, porque a Bíblia diz que quando acabou o dinheiro dele, ele foi logo procurar um emprego. E chegando ali,
ele sentiu fome e não lhe deram nem a comida dos porcos. Não precisou de muita coisa, queridos, para aquele rapaz cair em si. E o que foi a primeira ideia que ele veio na cabeça? Procurar o seu pai. E se humilhar diante do seu pai, reconhecendo quem o seu pai era. Né? Aqui, o versículo 17 diz: E caindo em si disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Ele logo reconheceu: meu pai trata muito bem os seus funcionários. Meu pai é um homem tão bom que os funcionários dele têm abundância de pão. Olha a maravilha que é o meu pai. Olha o tamanho do coração do meu pai. Ele é um homem tão bom que os funcionários dele têm abundância de pão. E olha aqui, não estão me dando nem a comida dos porcos. Ele comparando o pai dele, que era fazendeiro, né? Que tinha animais, né? Que cuidava de animais, né? Tinha os seus animais e cuidava, né? Tinha funcionários que cuidavam dos seus animais. Olha o que foi acontecer. Olha o que Deus faz com a vida do ser humano, né, queridos? Deus levou aquele jovem. Deus mesmo criou uma situação. A gente vê aqui, isso era uma parábola, era Jesus que estava contando esta parábola, né? Mas quando a gente tem por experiência que quando Deus quer agir na vida de uma pessoa, é assim que ele faz. Deus mesmo proporcionou que aquele jovem chegasse ao emprego daqueles, da mais baixa categoria, para aquele jovem reconhecer quem era o pai dele, né? Então ele vendo que ele cuidando dos porcos, morrendo de fome, ele achava, queridos, que os funcionários das outras pessoas eram igual o pai dele, só que não era. Que quando ele chegou ali para cuidar daqueles porcos, nem a comida do porco davam para ele. Imagine outra comida, né? E como nós vemos aqui, aquela terra estava sendo assolada por uma grande fome. Então já era dele entender que não tinha comida nem para o porco. Eles não queriam perder nem a comida do porco, né? Dando para os funcionários. Então, o que aconteceu ali, queridos? Ele reconheceu que ali estava pior do que o porco, porque eles priorizavam alimentar o porco do que os funcionários, né? Então, o que foi que aconteceu? Aquela situação fez aquele jovem reconhecer o valor que o seu pai tinha. Imediatamente ele caiu em si e pensou logo em ir digamos assim, se desculpar com seu pai. E ele não foi nem se desculpar, ele foi logo se retratar com seu pai. Ele logo pensou: meu pai é muito bom. Eu, como funcionário dele, eu vou estar muito melhor do que essa situação que eu estou agora. Basta eu ser um servo dele e nada mais vai me faltar. Né? Então, o que foi que ele pensou? Eu vou voltar para o meu pai, eu vou dizer para o meu pai o quanto eu errei, o quanto eu pequei, e que ele me perdoe e me dê ao menos um emprego de cuidador dos seus animais, que eu vou estar muito melhor do que esta situação. Para mim é suficiente eu voltar para os braços do meu pai e pedir que ele me dê ao menos um emprego de cuidador dos seus animais, de cuidador dos seus porcos. E eu vou estar muito bem, porque o meu pai é um homem tão bom que se ele me tratar como um dos seus empregados, para mim tá ótimo, né? Então, o que aconteceu? No versículo 19 diz, no versículo 18, vamos repetir: levantar-me-ei e irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti.
Olha a profundeza desta situação. Este filho pródigo, queridos, ele era uma pessoa tão especial. Ele era tão especial, queridos, que olha a mente deste camarada. Não demorou para entender que ele já havia gasto tudo que ele tinha, que agora ele precisava de um emprego para continuar se mantendo, que quando ele foi, o primeiro emprego que lhe apareceu foi para ir cuidar de porcos e não precisou de muita coisa para ele logo ir caindo em si. E imediatamente ele reconhecer que havia errado grandemente, que voltaria imediatamente para o seu pai, reconhecendo quem era o seu pai. E aqui, com este versículo 18 e 19, o que a gente entende? É que ele logo tem a consciência do quanto ele tinha errado com seu pai e do quanto ele precisava pedir perdão para o seu pai. E ele se achou, queridos, indigno. Ele se achou indigno de voltar ao lugar de filho, de ser considerado como filho. Ele se achou indigno. Que ele pensou, se ele me aceitar como um funcionário dele, para mim tá muito bom. Olhe a mente daquele rapaz. Olhe o coração daquele rapaz. Ele era uma pessoa tão especial que não bastou, não precisou de muita coisa para ele cair na real e logo reconhecer quem ele era, o erro que ele tinha cometido com seu pai e o que ele precisava fazer. Olha o grau de me fugiu a palavra, queridos. Olhe o grau esqueci a palavra agora, queridos, eu vou me lembrar. Que aquele rapaz tinha de humildade. Voltou. Olha o grau de humildade, queridos, que havia no coração daquele rapaz. Que ele logo viu o quanto ele precisava voltar para o seu pai, pedir perdão, reconhecer que ele havia pecado contra Deus e pecado contra o seu pai. E que seu pai lhe perdoasse, lhe desse ao menos o lugar de funcionário, e para ele estaria bom, porque ele mesmo se sentia indigno de voltar ao lugar de filho. Continuando, queridos. O versículo 20 diz assim: e levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Queridos, este versículo 20, se você ler e prestar atenção, queridos, neste versículo, você se enche da presença do Espírito Santo de Deus. Por quê, queridos? Olha a atitude do pai. Aqui o versículo 20 diz que o pai viu o seu filho de longe. O que leva a crer que aquele pai, queridos, ele esperava o seu filho, a ponto de ir lá para fora da casa e olhar para o caminho, olhar para a estrada esperando o seu filho. Mas observe uma coisa aqui, queridos. Era tão grande a vontade daquele pai que aquele filho voltasse, que ele esperava do lado de fora, olhando pela janela, esperando de todo o coração que aquele filho voltasse. Mas aquele pai, queridos, ele não foi atrás daquele filho. Ele não mandou procurar. Ele não mandou ir buscar. Ele não foi atrás. Ele esperou que aquele filho voltasse. Por que aquele pai agiu daquela maneira? Porque o pai sabia quem era aquele filho.
O pai sabia quem era. Aliás, a mente, o coração que aquele rapaz tinha. O pai sabia que mais cedo ou mais tarde aquele rapaz ia cair na real. Ia voltar em si e aquele rapaz iria voltar para ele. Sem a necessidade dele ir atrás. No versículo 19, ainda no versículo 20, diz assim: e levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu-o. O pai viu ele, né? Aqui diz, e quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. Ou seja, o pai, quando ele vinha lá longe, o pai viu ele e logo se compadeceu de uma maneira tão grande que o pai correu e lançou seu pescoço e o beijou. Esta atitude, querido, foi do seu pai, não foi do filho para com o pai, foi do pai para com o filho. O pai esperava aquele rapaz olhando pela estrada, tão grande era o seu desejo que aquele rapaz voltasse. E se o pai esperava, o pai nutria uma esperança, uma certeza que aquele rapaz voltaria. E quando o pai viu, o pai correu, o pai abraçou, o pai beijou, porque se encheu de íntima compaixão para com seu filho. O versículo 21 diz assim: e o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Observe aqui, queridos, por que que o pai esperava e por que que o pai nunca foi atrás? Porque o pai sabia o filho que ele tinha e o pai sabia que um dia o filho voltaria. E quando o filho chegou e falou para o seu pai estas palavras, se acontecesse do filho chegar e dizer assim: olha, pai, eu só voltei porque o dinheiro acabou e eu não arrumei emprego e por isso eu voltei, mas a minha vontade não era voltar, né? Eu só foi porque o negócio deu errado lá. O pai ia dizer: esse aqui não é meu filho. Se ele voltasse com esse argumento, o pai ia dizer: esse aqui não é meu filho não, né? Mas como ele chegou logo se arrependendo, logo pedindo perdão, logo reconhecendo o seu erro, o que foi que o pai disse? Este é meu filho, né? O pai falou, com certeza o pai teria pensado: este é o meu filho. Foi ele quem voltou. Porque só sendo assim, para eu reconhecer que realmente nada mudou com meu filho. Com estas palavras eu posso ver que ele continua sendo a mesma pessoa. E que nada o fez mudar, né? E o que aconteceu no versículo 22? Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e pondo-lhe um anel na mão e sandália nos pés. Olha o que o pai fez, queridos. Meu filho voltou. Socorre logo, né? O que foi que o pai fez? Cheio de amor, cheio de alegria, que aquele rapaz tão maravilhoso havia voltado. Com a mesma personalidade da pessoa que ele era. É um filho humilde, um filho grato, um filho agradecido. Queridos, não era à toa que aquele pai amava tanto aquele rapaz, né? Que quando aquele filho voltou, ele voltou a mesma pessoa que foi. Foi apenas um lapso, foi apenas um momento. O que serviu para aquele filho reconhecer quem ele era e quem era o seu pai.
Porque quando, queridos, acabou o dinheiro dele, que ele foi humildemente pedir um emprego para cuidar de porcos, chegando ali, aquele rapaz sentindo fome não roubou, não pegou nada de ninguém, continuou sendo a mesma pessoa, porque quando ele pediu a sua herança, querido, ele pediu o que era dele. Ele não pegou nada de ninguém, ele não roubou nada de ninguém, ele pegou o que era seu e foi embora. E quando ele passou essa situação na sua vida, ele imediatamente reconheceu quem ele era e o valor que o seu pai tinha. Mas o que ele fez? Ele se encheu de arrependimento e se preparou para chegar com seu pai e pedir perdão, reconhecendo o seu erro e pedindo ao seu pai que lhe desse ao menos um emprego de empregado, né? Para cuidar dos animais de seu pai. Então, o que aconteceu, queridos? Quando ele voltando para o seu pai, com esta atitude de chegar com seu pai, imediatamente pedindo perdão e reconhecendo o seu erro, o pai se alegrou tremendamente, porque voltava para ele aquele mesmo filho que foi, né? Então o pai, o que ele faz? Fica numa alegria tão grande e imediatamente começa a socorrer aquele rapaz, né? Lhe devolvendo o lugar de filho e mais ainda, lhe colocando um anel no dedo. Olha o que diz aqui o versículo 22. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e pondo-lhe o anel na mão e sandália nos pés. O pai enquanto o filho foi querendo lugar de empregado, o pai imediatamente lhe devolveu o lugar de filho. Por quê, queridos? Porque a atitude do rapaz mostrou ao pai quem o rapaz era. E nós vemos aqui por que motivo o pai esperava tanto por aquele filho, preparando uma grande festa. E olha o que diz aqui o versículo 23. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, e tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Olha o que diz aqui o versículo 23. E trazei o bezerro cevado. O que nos diz aqui, queridos? O pai separou um bezerro e cuidou daquele bezerro. Cevou, criou aquele bezerro, cevou aquele bezerro, dizendo: olha, este bezerro é para quando meu filho chegar. Este bezerro eu separei e vou cevar para quando meu filho chegar, nos mostrando, queridos, que aquele pai alimentava não somente uma esperança, mas uma certeza de que aquele filho um dia voltaria. Prova disso, queridos, que aqui diz: e trazei o bezerro cevado, o que significa dizer que havia sido separado e criado um bezerro para aquela ocasião, quando aquele filho voltasse. E aqui no final do versículo 24 diz: e começaram a alegrar-se. Todo mundo se alegrou com a volta daquele rapaz, né? Então o versículo 25 diz: e o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças, e chamando dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. 27 diz: e ele lhe disse: veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, né? Porque o recebeu são e salvo. Até o funcionário sabia. Até o empregado sabia que o pai tinha tanta vontade que aquele filho voltasse, que ele preparou um bezerro para aquela ocasião.
E por que, queridos, que o empregado disse ele matou o bezerro cevado? Porque o pai, o funcionário sabia, o empregado sabia que aquele pai esperava por aquele filho a ponto de preparar uma grande festa. E havia separado um bezerro para quando aquele rapaz chegasse, todo mundo sabia que era grande a esperança daquele homem que o seu filho voltasse, né? O versículo 28 diz, mas ele se indignou e não queria entrar, e saindo o pai instava com ele. O 29 diz, mas respondendo ele disse ao pai, eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. O 30, vindo porém este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E o 31 diz, e ele disse, filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Olha o que o filho diz. O filho mais velho, quando chega a ver toda aquela arrumação, ele pensa pelo lado mais óbvio. Tu tá fazendo uma festa para este teu filho, que pegou a metade da tua fazenda e foi gastar com as meretrizes, e eu que estou aqui a vida inteira, tu nunca me deu nada para eu gastar com os meus amigos? Aqui, queridos, nós vemos vários detalhes. O pai não havia dado nada ao filho mais velho porque o filho mais velho nunca tinha pedido, né? O filho mais velho não havia chegado e pedido a parte da herança. Porque se ele pedisse, o pai daria. Você vê aqui, nós vemos aqui que o pai era um homem justo, né? O filho mais novo veio e pediu a parte da herança, o pai deu, né? O que significa dizer que se o filho mais velho vem e pede também, o pai teria dado. Com certeza, né? Agiria do mesmo jeito que ele agiu com o mais novo. E o filho mais velho diz, e tu cria um bezerro? Ou seja, tu esperava tanto que esse menino voltasse, tu esperava tanto que ele voltasse, mesmo ele saindo para cometer tantos erros. Pegou o que é a parte da tua fazenda, gastou com as meretrizes, e tu tinha tanta saudade dele, tu tinha tanta vontade que ele voltasse, que tu até cevou um bezerro para dar uma festa quando ele voltasse, né? Aí o pai falou para ele, olha, tu e o teu filho, tu e o teu irmão são iguais. Vocês sempre estiveram aqui comigo, sobre os meus cuidados, tendo direito às mesmas coisas. Só que o teu irmão teve a atitude de pegar o que era dele e sair pelo mundo. E o mundo é tão mau, o mundo é tão terrível, que foi um milagre de Deus que ele voltasse são e salvo. Por que Porque o pai está falando isso para aquele filho? O pai está dizendo, olha, é um milagre de Deus, é uma bênção muito grande. Que pelos caminhos que o teu irmão andou, ele tenha voltado são e salvo. Mas voltou, né? Então, queridos, quando Jesus estava citando esta parábola, ele estava citando o exemplo de como era o reino dos céus. Quando Jesus citou esta palavra, ele estava comparando ao reino dos céus. E o que ele estava se referindo, queridos? O quanto nós somos especiais para Deus. Jesus estava dando exemplo do quanto Deus nos ama e do quanto nós somos especiais. Principalmente, queridos, quando nós agimos como este filho pródigo.
A vontade do Pai, queridos, é que nós tenhamos a mesma atitude do filho pródigo. Porque uma vez que nós aceitamos a Jesus e passamos a obedecer a Deus e nos tornamos filhos de Deus, porque nós sabemos que antes desta atitude nós não somos filhos de Deus, nós somos apenas criatura, nós nos tornamos filhos de Deus quando nós aceitamos a Jesus e passamos a viver uma vida de obediência a Deus. É que nós nos tornamos filhos. Uma vez, queridos, que nós já temos esta atitude e voltamos para o mundo, a vontade do Pai é que, tal como este pai do filho pródigo, nós venhamos a voltar para ele. Então, o que é que Deus deseja de nós? É que nós venhamos a reconhecer a nossa situação longe de Deus. O que é que Deus quer dizer aqui para nós, queridos? O que é que esta palavra, o que é que Jesus quer dizer aqui para nós? Que nós, como filho de Deus, que já participamos da nossa vida com Deus, quando nós viermos a enfraquecer, a vontade de Jesus é que nós retornemos ao Pai. Mas isto serve apenas para quem já aceitou? Não, queridos, isto é para todos. Quer você já tenha vivido uma vida com Deus, quer você ainda nunca tenha tido nenhum tipo de relacionamento com Deus, a vontade do Pai é que nós voltemos para Deus, porque, queridos, nós somos esta pessoa especial, tal como era este filho pródigo. Uma pessoa tão cheia de virtudes, queridos, quando nós abrimos os nossos olhos e nós, preenchido pelo Espírito Santo, venha reconhecer quem nós somos diante de Deus, queridos, o que nós temos que fazer imediatamente é voltar para o Pai. É fazer o nosso regresso para o Pai, porque o Pai nos espera de maneira tão preparado, queridos. A Bíblia diz que há festa no céu quando um pecador se arrepende. Os anjos, queridos, fazem festa no céu quando um de nós reconhecemos quem nós somos, tão especiais para Deus. E nós temos em mente voltar para o Pai nos arrependendo. E reconhecendo, queridos, o quão amoroso, o quão cuidadoso, o quão perdoador é o nosso Pai Celestial, que fez tudo, queridos, para que nós tenhamos a chance de voltar para Ele. Queridos, e este é o momento, o nosso vídeo já está ficando longo e eu quero concluir esta pregação. Queridos, então este é o momento de nós, assim como o filho pródigo, reconhecermos o valor que nós temos, o amor que o Pai tem por nós, e nós possamos voltar arrependido ao nosso lar, do nosso Pai que nos ama tanto, que até os seus servos Ele trata com tanto cuidado, com tanto amor. O Pai está preparado com a festa no céu, nos aguardando. Que maravilha! Queridos, é hora de nós voltarmos para Deus, é hora de nós voltarmos para os braços de Jesus, nos abraçarmos com o Espírito Santo e fazermos a nossa viagem de volta para o Pai. Por isso nós temos que nos entregar ao Espírito Santo para que Ele, queridos, nos mostre que nós fomos feitos para possuir a pessoa de Deus em nós. E Deus é amor, e Deus é perdão, e Deus é todas as virtudes positivas que nós possamos citar aqui. Nós fomos feitos, queridos, à imagem e semelhança de Deus. E assim como o filho pródigo, nós temos que nos lembrar de quem nós somos, filhos do Pai amado. Que o nosso lugar, queridos, é no melhor que Deus tem preparado para nós, porque Ele tem uma festa no céu para nos devolver ao nosso lugar do qual nós viemos, né?
com vestes novas, sandálias novas, anel de honra. O Pai nos ama e quer nos devolver ao nosso lugar, o lugar de filho, né? E assim como este pai do filho pródigo, o Pai não vai nos obrigar. Ele não vai mandar nos chamar à força. O Pai anuncia a sua palavra, o Pai está com o Espírito Santo na face desta terra, nos dando toda a oportunidade de, se nós quisermos retornar, Ele nos dá todo o suporte para isso. Queridos, assim como aquele pai deu uma festa agradecendo a Deus que aquele rapaz havia voltado são e salvo, assim é Deus. Porque o mundo, queridos, não é fácil. O mundo é para nos matar, nos destruir, levar nossas almas para as profundezas das trevas. Mas o Pai do céu, sabendo da dificuldade que é vencer o mundo, Ele nos espera com festa. Alegre por aquele que consegue retornar para Ele. Portanto, queridos, vamos voltar aos braços do Pai. Nós que ainda estamos vivos na face dessa terra, nós ainda temos chance, queridos, de fazer o nosso retorno ao Pai. Porque nós sabemos que no abismo, ali nas trevas, queridos, há muita gente que não tem mais essa chance. Porque quem já se foi desta terra não tem mais chance de retornar ao Pai. Mas nós que ainda estamos na face desta terra, a porta da graça está aberta para nós. Portanto, queridos, nós temos a chance de retornar ao Pai, retornar à nossa casa paterna, porque o Pai que nos ama nos espera. Que maravilha, queridos, vamos orar, encerrando este pequeno culto desta noite, porque já vamos para 1 hora de vídeo. Vamos orar agradecendo a Deus por esta tão maravilhosa palavra e que esta palavra venha alcançar cada um coração que vier ver e ouvir esta pregação através deste vídeo. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, meu Pai querido, muito obrigada pela Tua palavra, ó Pai Santo. Que esta palavra alcance, meu Pai Santo, todas as pessoas, todas as almas, ó Pai, que Tu planeja alcançar através deste vídeo. Pai querido, que essas pessoas sejam tocadas profundamente, sintam no seu coração o desejo de retornar para Ti, ó Pai. Porque nós temos a chance, porque ainda estamos na face desta terra, ó Pai Santo. Que nós possamos reconhecer o valor do que é ter a chance, ó Pai, de lutar pela nossa salvação, retornando para Ti. Oh, Pai Santo, muito obrigada por tudo. Meu Pai querido, Jesus amado, Jesus querido, eu quero Te apresentar, Senhor, os inscritos deste canal, os que ouvem este vídeo, todos aqueles que necessitam ouvir esta palavra, todos aqueles que necessitam de uma libertação, de uma cura, necessitam de uma bênção, necessitam de um socorro, de uma libertação. Oh Jesus querido, alcança cada um, meu amigo. Alcança, Jesus querido, aquele que chora, aquele que busca, aquele que tem um problema urgente para resolver, aquele que necessita de uma bênção urgente. Jesus querido, alcança todo aquele que necessita. Os inscritos, Jesus querido, embora sejam poucos, mas já somam uma igreja. 34 pessoas já é uma igreja. E aqueles que assistem, Jesus querido, é muita gente. Vai alcançando, Jesus, vai suprindo, Senhor querido, vai socorrendo, Jesus amado. Muito obrigada por tudo, Jesus Santo. Espírito Santo, muito obrigada, meu amigo, muito obrigada. Faz a tua obra, Espírito Santo, usa desta pregação e vai alcançando quem tu deseja alcançar. Espírito Santo, muito obrigada por tudo. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Queridos, você que ouviu, que vai ouvir desta pregação através deste vídeo, se você sentir desejo no seu coração, se inscreva, dê o seu like, deixe seu comentário, nos ajude em oração. Porque esta obra, queridos, apesar de já ter 3 anos, mas ainda é um começo. Nos ajude conforme você puder. Obrigada a todos, em nome de Jesus, amém.